Canção Nova de Rádio. Rádio América. A boa do dia. Um bate-papo descontraído com o Padre Léo. Todos nós sabemos, toda doença dói. Toda dor, quando exposta, dói mais ainda. Nós temos uma tendência natural de não deixar ninguém chegar perto de nós quando a gente está com dor. Não é natural isso? É natural. É natural que a gente... Um cachorrinho, você vai curar a ferida dele, ele encolhe, ele recolhe e puxa. A doença faz isso, a dor faz isso, é natural. Quando nós temos uma enfermidade, naturalmente nós nos fechamos, porque dói mostrar. O processo de cura é doloroso, então a gente se fecha. Ora, quando eu me cerco de pessoas que ajudam no meu processo de fechamento, eu vou me fechando na doença, eu vou me atrofiando, e morro. A boa do dia, com o Padre Léo. A Rádio América é mantida pelos sócios do Clube da Evangelização, que cumprem a missão de propagar o Evangelho através da contribuição com o projeto Dai-me Almas. Sou sócia do Clube da Evangelização há 15 anos. A Canção Nova transformou a minha vida. Aqui você tem um canal que te ajuda na caminhada com Deus. Mesmo quando eu não vou na igreja, a igreja está dentro da minha casa através da Rádio América. Seja um sócio evangelizador e colabore também com a Rádio América. Agora só falta você. Muita gente vai realmente ver um Deus que age, ver um Deus que está muito presente. Monsenhor Jonas Abib, no Cairás Canção Nova, abraça São Paulo. É 25 de outubro, no estádio do Morumbi. Troque 1 quilo de alimento não perecível por um ingresso e venha viver esta grande festa com a Canção Nova. Isso vai fazer bem a você, vai fazer bem a muita gente. Informações 11 3382 9800 ou sãopaulo.cançãonova.com. Preparai o caminho do Senhor. Demos graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas em favor dos homens. Deu de beber aos que tinham sede, alimentou os que tinham fome. Rádio América, vivendo com você o tempo comum. Aqui na América você confere de segunda a sexta-feira os principais fatos do dia em São Paulo, no Brasil e no mundo. Notícias da última hora. Notícias da última hora. Jornalismo com a marca da Rádio América. 11h59. Vida consagrada. Amor de Deus ao mundo. O amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Quanto mais os consagrados se deixam conformar com Cristo, tanto mais o tornam presente e operante na história para a salvação dos homens. A fim de que sejais felizes. Canção Nova com a Igreja, celebrando a vida consagrada. Rádio América. Uma canção nova em sua vida. A partir de agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Alô, como vamos todos? Muito boa tarde. A Ana Paula tá fazendo uma maldade comigo, porque ninguém almoçou ainda. Ela tá com umas fotos de comida aqui no computador. Não se faz isso, né, Aninha? Eu também não almocei, né, doutora? Boa tarde. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Já quero adiantar, viu? Eu tô dando uma olhada aqui no site, que vai ser a pauta de hoje. Você super convidado, acessa lá. Você que ama as receitinhas, na postagem de hoje, eu já fiz a postagem na primeira linha, é só você dar um clique e você consegue já acessar o site das receitinhas, onde eu estou aqui navegando, fazendo essa judiação com a doutora. Navegando. Mas esse é o programa Mais Saúde, você que está sintonizando pela primeira vez. Essa é a Rádio América, que pertence ao
grupo de comunicação da Canção Nova, essa comunidade que tem o carisma de evangelizar através dos meios de comunicação, e falar de saúde é também evangelizar. Por isso que nós estamos aqui diariamente do meio-dia a 13h, ao vivo preferencialmente, né, Aninha? Sempre. Tentando fazer o quê? Trazendo informações de saúde, nutrição, utilidade pública e, quando possível, trazendo convidados especiais. Como vocês sabem, nós tivemos o congresso, né, de nutrição funcional internacional. Levei a Aninha lá para catar os dados de todo mundo, mas nós tivemos o lançamento do livro do Renato Calef, que é um personagem infantil, o Achás, para incentivar as crianças a comerem comida também, né? Então esse vai ser um tema também para o futuro. E nesse dia eu encontrei uma pessoa que o Zé Maria falava tanto dela para mim, e enfim, nós conseguimos nos conhecer, e eu a convidei, e ela está aqui hoje no programa, aqui nos estúdios da Rádio América em São Paulo, mas para falar o quê? Para falar de uma coisa sensacional, que é o trabalho, o projeto que ela realizou e que vai compartilhar conosco, é a doutora Elizabeth Almeida. Ela é médica, escritora e editora, com especialização em educação em saúde para leigos pela Universidade de Harvard. Ela é diretora do programa Meu Prato Saudável e do programa Meu Pratinho Saudável. É editora responsável pela Latin Med, agência de marketing e comunicação, com foco em saúde e qualidade de vida. Doutora Elizabeth, mas que prazer enorme. Primeiro que o Zé falar tanto, eu vou te chamar de Elizabeth, que você é super jovem, muito simpática, e vamos estar aqui conversando com os nossos ouvintes. Mas eu sei que o Zé falava demais de você, e falou, você precisa conhecer a Beth. Você precisa conhecer a Beth, e finalmente nós nos conhecemos. Quero te dar a bem-vinda aqui, né? Para estarmos aqui conversando com os nossos ouvintes. E Beth, conta pra gente como que foi todo esse processo, esse projeto para o Meu Prato Saudável. Adorei esse projeto. Que bom. Primeiro, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Quero agradecer muito e espero que eu dê algumas orientações importantes para vocês que estão ouvindo a Rádio Canção Nova. Nós resolvemos criar o programa Meu Prato Saudável depois que a gente observou o crescimento que ainda está uma epidemia, né, de sobrepeso e obesidade no Brasil. E o brasileiro, ele está entre um dos povos mais gordos do mundo. Tem um estudo que foi feito com o Instituto aqui do Brasil, um da França e um dos Estados Unidos, que prediz que dentro de 5 anos, o Brasil vai ser o país mais gordo do mundo. Gente. Passando os Estados Unidos e o México. Os Estados Unidos já estão na curva descendente. O México estão lá em cima, se engordando bastante ainda, e o Brasil está na curva ascendente a todo galope. Você sabe, Beth, que eu tive recentemente numa mesa redonda de diabetes em Bogotá, e foi algo assim que me surpreendeu quando os grandes profissionais ali presentes da América Latina estavam comentando que uma da coisa que está assustando é que justamente, por exemplo, você acabou de falar que daqui 5 anos seremos o país mais gordo. O que ele falou que me deixou chocada é que as estatísticas, por exemplo, de diabetes, que a gente sabe também que diabetes vem da obesidade, etc e tal, também é uma das razões, que as estatísticas estão encurtando o prazo. Então, coisas que eram previstas para que 10, 15, 20 anos estão, assim, acontecendo em 5. Exatamente. Então, isso é assustador, né? E 5 anos, você sabe que é um piscar. Nossa, né? 2020 está aí. Muito rápido. Então,
nós observamos isso e até agora a orientação que é dada para a população de como se alimentar saudável é com base na pirâmide alimentar. E a pirâmide alimentar é de difícil entendimento, não importa o nível de escolaridade. Verdade. Certo? Verdade, concordo. Na base da pirâmide está o carboidrato, né? Então eu posso comer tudo de pão, de macarrão, de arroz que eu quiser. E não é bem assim. Perfeito. Certo? A gente sabe, né, que comer muito carboidrato, ele vai se transformar em açúcar e a pessoa vai engordar. Então, nós pensamos, e eu fui para o INCOR com a ajuda das nutricionistas lá do INCOR, nós pensamos em transformar a pirâmide para dentro do prato. Fantástico. Colocar a pirâmide dentro do prato. Perfeito. E aí, a gente criou esse programa que tem essa metodologia chamada Meu Prato Saudável, que é muito visual. Você olha o prato, aí você já vai ver, por exemplo, o prato de uma refeição principal. Metade do prato, legumes e verduras. A outra metade dividido, 1/4 em carboidrato, né, que pode ser o arroz, né? Vamos simplificar um exemplo só. E no outro 1/4 dividido em proteína animal e proteína vegetal. Então, um pedaço de um filé de peixe, isso, né? E o feijão, o grão de bico, a lentilha, né? as leguminosas, que são as proteínas vegetais. Exato. Então, gente, olha que bonitinho. É aquilo que a gente fala. Visualiza o círculo do prato, corta pela metade. Lá no... Como é que o pessoal faz para acessar a nossa página, Aninha? A nossa página? É onde você pôs o prato. Ai, tá aqui, fanpage, é só você ir lá, Rádio América Canção Nova, e você vai entrar, né, no nosso Face, que é a fanpage aqui da Rádio América. Você vai visualizar lá a postagem que eu fiz hoje, como montar o meu prato saudável. E nessa postagem de hoje já tem aí o link que cai direto no site Meu Prato Saudável. Pois é só gente. você acessar e participar com a gente. Então, uma das coisas que eu gosto de falar também para o meu paciente, Beth, é assim, aquela metade, se possível, aquela metade dos legumes e das verduras, eu sempre falo, metade cru, metade cozido. Você concorda? Exatamente. Ah, que bom. Então estamos assim na mesma sintonia, né? É exatamente isso, né? Preferência para aquelas verduras e legumes de cor mais escura, né? Porque aí eles vão ter mais nutrientes, né? Para melhorar a saúde. E também não esquecer da água, né? Ou de um suco, mas a gente também enfatiza a importância de comer a fruta, né? Isso. E o suco com bastante moderação, porque o suco tem alto índice glicêmico, né? O açúcar sobe rapidinho no nosso organismo. Sabe o que eu costumo enfatizar também aqui, Beth, para a gente fazer aquela complementação uma da outra? A mastigação. Porque eu digo que quando a gente mastiga 30 vezes antes de engolir, você não precisa beber nada. Então, aí... Tira esse suco que é calórico, né? E que realmente, eu digo que se Deus quisesse que a gente comesse fruta na forma de suco, já trazia prontinha, pendurada na árvore, que nem o coco. Exatamente. Então, a gente, mastigação é importantíssima. Então vamos mastigar, que aí vocês vão ver a importância e... a sobremesa, essa fruta inteira, né? Que nem tá o mamão ali. E achei interessante que o mamão tá com a foto com a sementinha, né? Foi feito com a semente, achei interessante. Foi porque, de repente, as pessoas, elas não dão atenção e costumam jogar fora a casca, a semente, todas essas, vamos dizer, subprodutos da fruta, mas que pode ser aproveitado para um caldo, para um bolo,
né? Esse resto que a gente chama de resto, na realidade, eles têm muitos nutrientes e podem ser aproveitados, né? Sem que, ali tem o caroço do mamão, ali tem a casca do mamão. Não, tem nutrientes e são bons para a saúde. Exato, são as partes não convencionais, né? Exato. Que a gente acaba não usando e que tem muitas propriedades. Outro dia nós tivemos até uma questão aqui de uma ouvinte perguntando sobre a folha da beterraba. A folha da beterraba dos Estados Unidos, a gente come salada que tem lá a folha da beterraba. Eu falo, e aqui a gente não come. Quer dizer, lá se come inclusive o brócolis cru. Entende? A couve-flor crua, coisa que também nós aqui não temos esse hábito. Então a gente vai incorporando um pouco de tudo isso e vai favorecendo o quê? Mastigação. E aí do prato saudável nós vamos pro meu pratinho saudável. Me conta essa que eu achei uma gracinha. Pois é, primeiro a gente criou o meu prato, mas em seguida nós pensamos, e as crianças? Porque as crianças também estão engordando muito e elas se educam com os hábitos dos pais. Exatamente. Certo. E hoje, 1 em cada 3 crianças no Brasil está com sobrepeso. E uma criança com sobrepeso é muito mais fácil ela ir para a obesidade do que ela voltar para ser um peso normal. Com certeza. E é uma pena, né, você pensar que uma criança com sobrepeso, ela já tem colesterol nas suas artérias, né? Muitas vezes até diabetes. E diabetes, né? Doença de velho em criança. No Instituto da Criança, a gente vê crianças, né, de 5, 6, 7 anos já com diabetes tipo 2, que é uma doença, né, que a gente, não, isso vai dar, mas depois de adulto, depois dos 40 anos, mas isso está se tornando uma doença cada vez mais jovens, exatamente pelos maus hábitos, tanto de alimentação quanto sedentarismo, né? São as crianças virtuais, né? As crianças virtuais. E uma coisa que me assustou muito, Beth, quando eu li que essa geração de crianças abaixo de 5 anos estão com expectativa de vida menor que os pais. Isso é um contrafluxo da natureza, né? É um absurdo isso, né? Exato. A gente fazendo de tudo para viver mais e melhor, né? Exato. E só que esses hábitos realmente vão encurtar o tempo de vida dessa nova geração. Beth, você que está em contato com o Instituto da Criança, o que você viu de, assim, que é o mais preocupante? O que elas estão mais sedentárias, porque ninguém mais brinca em rua, essa coisa toda, a insegurança, e fora os atrativos da vida moderna, né? Computador, televisão, videogame, aquela coisa toda. Mas em termos de alimentação, o que você acha que é onde está mais complicado? O que está sendo mais prejudicial? Que foi daí que você então quis surgir com esse meu pratinho saudável. Para as crianças, né, os salgadinhos, né, os biscoitos recheados, né, as colas, né, os refrigerantes, e os pais, eles trabalham, né, hoje em dia pai e mãe estão fora de casa trabalhando, e o que eles fazem para facilitar a refeição, eles compram congelados, né, e abarrotam a geladeira, o congelador com os congelados. Aí quando chega em casa é só tirar do congelador, pôr no micro-ondas e pronto. Esses congelados, né, eles são terríveis, né? Eles têm uma quantidade de sódio enorme, né, gordura saturada e muito carboidrato, né? Um carboidrato pouquíssima fibra, né? Com pouquíssima fibra. E então todo esse conteúdo desses congelados vai ser absorvido pelo organismo e transformado em peso a mais, quilos a mais. Exato. Fora, gente, que a incidência de outras doenças em consequência de tudo isso, né? Porque olha que interessante, Beth, no congresso agora eu estava conversando com uma nutricionista que fez uma palestra brilhante, porque agora a gente está visualizando que o câncer, ela também
o câncer depende muito também de como estão as nossas bactérias intestinais, né? A nossa microbiota. Exato. Lá nos Estados Unidos, que eu faço a minha certificação no Instituto de Medicina Funcional, nesses últimos 3 cursos que eu fiz este ano, a bactéria intestinal, ela estava em primeiro lugar em tudo, para imunidade e tal. E olha que coisa mais interessante, porque falando de fibra, né? Quando as boas bactérias fermentam aquela fibra que deveria ter nos alimentos e que tem no alimento de verdade, como Deus colocou na natureza, ela forma o butirato, o ácido butírico. E o ácido butírico, além de quando passa a parede do intestino, cai no fígado, melhora, diminui a síntese de colesterol, ele é um inibidor de células tumorais. Então você começa a fazer uma viagem e falar assim, puxa, então, gente, já não estamos comendo fibra. Os alimentos são absorvidos na parte superior do intestino de uma velocidade absurda, transformados em açúcar, que vão virar gordura pró-inflamatória. Bom, um incêndio, a pessoa dentro do nosso corpo. Quer dizer, temos que fazer alguma coisa. E aí surgiu essa brilhante ideia do meu prato saudável e o meu pratinho saudável. Pois é, porque eu acho que é responsabilidade de cada um, né? Cuidar de si, cuidar da sua saúde. Ver o quanto você quer viver mais e melhor. Isso. Né? E isso depende, em grande parte, da sua alimentação e do seu... das suas escolhas. Das suas escolhas da vida, né? Exato. E quanto antes você tomar... né? Você adquirir bons hábitos, né? Modificar alguns hábitos que não são corretos, mais cedo, né? Você vai ter esse retorno e mais tempo de vida você vai ter. E uma coisa que a gente nota, né, Beth? O corpo, ele demora tanto para estragar, né? A gente faz bobagem, e o corpo tá ali, dando um jeito, né? Aí quando aparece um sinal e sintoma, é ele pedindo socorro. Agora, o que eu fico encantada como nutricionista é quando você tira aquilo que não é do bem, mas você coloca o que é do bem, como o corpo responde rápido. Exato. Então, gente, pelo amor de Deus, lembre, nós estamos falando no ambiente católico, né? Então, nós somos instrumentos de Deus para fazer e completar a obra que ele começou. Gente, precisamos ser ferramentas não enferrujadas, precisamos ser ferramentas, assim, boas, de modo que quando eu percebo as pessoas quando chegam justamente naquela idade dos seus 50 anos, só que agora está reduzindo, né? Mas quando chegam na idade de 50 anos, que elas estão ótimas, né? Porque elas estão com mais disponibilidade de tempo, quando elas estão melhores para uma série de coisas, aí começam as doenças. Então, gente, e aí é viver para lutar contra as doenças, né? Para tomar remédios. Você sabe que hoje veio um paciente e falou assim, doutor, eu tô tão ocupado que eu não tenho nem tempo para cuidar da minha doença. Eu falei, não, você tá sem tempo de cuidar da sua saúde. Tem que olhar um foco diferente. E cada oportunidade em cada refeição, né, Beth? É a oportunidade através de como você monta o prato, de colocar doença ou saúde na sua vida, não é? Exatamente. E aí nós vamos estar falando, temos participações em alguma coisa, porque hoje quando não tem sorteio, o pessoal só fica prestando atenção no programa. Tem sim, quero mandar um abraço aqui pro pessoal que já está participando com a gente aqui através da nossa fanpage, da postagem que eu fiz hoje. Deixei lá na primeira linha já pro pessoal, que eu sei que o pessoal gosta de receitinha, então tá lá na nossa postagem de hoje. A postagem falando do meu prato saudável. Tem aqui a participação da Silmara, ela está participando conosco, ela diz assim: minha filha de 4 anos não come nada de verduras e frutas. Moro nos Estados Unidos e estou muito preocupada com a saúde dela. Tenho uma bebê de 10 meses e come tudo. Todas as refeições apresentam verdura e legumes e ela mesmo, vendo toda a família comer, ela não quer... A outra menininha. Ela não quer saber nem de experimentar. Será que devo introduzir algum estimulador de apetite? Estranho, né? Porque como você mesmo disse, né, Beth? A criança repete comportamentos. Então... de repente a criança não querer comer
o que a família está comendo. Será que é o fato da gente tentar, assim, incrementar o alimento de uma maneira diferente? Por exemplo, se ela gosta de uma panqueca, bater essa panqueca com espinafre para estar colocando enfim, uma verdura. O que você sugere? A gente sabe que as crianças, para essas crianças, né, que não gostam, né, muitas vezes é por causa dos pais, mas muitas vezes tem essa diferença mesmo de paladar, e então a gente deve insistir, mas como você falou, introduzir esses alimentos de outra forma, né? O que você falou de fazer alguma coisa para aumentar o apetite, isso não vai resolver nada. Para aumentar o apetite para outra coisa. Exato. Você deve, então, ver maneiras, né? Ou de colocar na sopa, bater, para ela não perceber que tem esses legumes, essas verduras, ou colocar como recheio, né? Recheio de torta, recheio, ou na massa mesmo, né? De um bolo salgado, uma torta salgada. A gente deve tentar introduzir esses alimentos para a criança de 10 a 15 vezes, de maneiras diferentes, lógico. Depois para um pouco, se até lá ela não quis mesmo, não gostou, então para e num outro momento recomeça. Porque é essa orientação. Interessante, porque paladar é genético, né? Então tem até, eu conto de vez em quando que na faculdade a professora de farmacologia, ela pegou a classe e falou assim, eram mais ou menos umas 100 meninas, falou assim, 25 vão pôr essa gota na boca e não vão sentir nada. As outras 75 vão achar um gosto medonho. Eu fui uma das 25 que não sentiu gosto de nada. Ou a mesma gota na boca de outras pessoas era um gosto amargo que demorou uns 3 dias para ir embora. Olha, então, é muito interessante. O gosto é genético. Então, a gente tem que respeitar. E a gente lembra que quando era criança não gostava de algumas coisas amargas que depois, na vida adulta, hoje a gente gosta. Então, existe um amadurecimento, né, das papilas gustativas, provavelmente. Então, o ideal seria tentar começar com os alimentos menos complicados. No livro Alimente Bem Suas Emoções, eu separei os alimentos e eu pus folhas doces e amargas. Então, começa com as folhas doces, Silmara. E aí, nos Estados Unidos, você tem aquele Whole Foods, que é um paraíso. Então, ali, de repente, quem sabe, levando a sua filha para visitar, ela se encanta com aquelas cores. Também tem muito de visual, né? Tem. Olha, eu tô ouvindo a musiquinha, significa que já estamos indo para o nosso intervalo, mas a gente volta já já. Estamos aqui, se você quiser fazer alguma pergunta para a doutora Beth, estamos aqui hoje à sua disposição para falar do meu prato saudável e do meu pratinho saudável. Se já não tens mais vinho, a mãe bem sabe o que tu queres. Olha a tua fraqueza e diz, faz tudo o que ele disser. Que mãe não sabe do sofrimento de um filho? Que mãe não sabe o que ele passa? Maria roga a Cristo por ti, irmão, aceita a sua intercessão. Que mãe permanece indiferente ao filho? Que mãe não se preocupa com sua dor? Maria te acolhe mesmo que não reconheças, mesmo que rejeite seu amor.
A mãe bem sabe o que tu queres e olha a tua fraqueza e diz: faz tudo o que ele disser. Que mãe não sabe do sofrimento de um filho? Que mãe não sabe o que ele passa? Maria roga a Cristo por ti, irmão, aceita a sua intercessão. Que mãe permanece indiferente ao filho? Que mãe não se preocupa com sua dor? Maria te acolhe mesmo que não reconheças, mesmo que rejeite seu amor. Estamos apresentando Mais Saúde. Minuto com o Monsenhor Jonas Abib. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Gente, se os nossos inimigos soubessem, e se as pessoas que aprontam contra nós soubessem o mal que nos causam, pelo fato de nós estarmos guardando ressentimento, mágoa, rancor deles, eles haveriam de delirar de alegria de ver o nosso sofrimento, porque inimigo é inimigo. Porque eles perceberiam que causam muito maior mal a nós, pelo fato de nós guardarmos ressentimento, mágoa, pelo fato de nós não perdoarmos, pelo fato de nós guardarmos rancor deles, nós nos machucamos mais, nós nos ferimos mais do que aquilo que eles aprontam contra a gente, de nós guardarmos ressentimento, pelo fato de nós guardarmos mágoa. Percebeu? Minuto com o Monsenhor Jonas Abib. Mais uma produção com a qualidade da Rádio América. Uma canção nova em sua vida. Fique ligado na América. Encontre vida, música, oração e formação. Nós precisamos ter atitude. Uma atitude de louvor. Estamos conectados a você. Acesse america.cançãonova.com ou o aplicativo Rádio América Canção Nova para iPhone e Android. Em qualquer lugar do mundo, você está ligado conosco. A Rádio América evangeliza os 4 cantos. Rádio América, uma canção nova em sua vida. A revista Canção Nova Kids é uma forma divertida de levar evangelização aos pequeninos. Ela tem um pouco de tudo que as crianças gostam: quadrinhos, passatempos, histórias e muito mais. E neste mês a edição está imperdível. Traga uma criança para fazer parte dessa turminha e receber mensalmente esse conteúdo em casa. Ligue 12 3186 2600 ou acesse kids.cançãonova.com. 25 de outubro. Católicos de todo o Brasil em um único lugar. Estádio do Morumbi. O consumo de televisão continua crescendo, segundo o Ibope. O brasileiro costuma permanecer em média 5 horas em frente à TV. É necessário unir esforços para se repensar e reorientar o telespectador ao contato com os problemas atuais, à leitura e com a formação crítica e consciente sobre a verdade e a qualidade da programação. 18 de setembro, Dia da Televisão. Na Rádio América, você reza e pede a intercessão da Mãe da Divina Providência e fica por dentro das campanhas e eventos da Canção Nova de São Paulo. Clube do Ouvinte. Segunda, terça, quarta e sexta, às 9h20 da manhã. América. 12 horas e 29 minutos. Os vocacionados à vida consagrada se comprometem a viver a pobreza, a castidade e obediência, uma radicalidade em resposta ao amor de Deus. Sua participação dar então um testemunho da sua fé e assim trazer muita gente para uma vida que transborda a alegria e contagia crianças, jovens e adultos de todos os tempos. Canção Nova com a Igreja, celebrando a vida consagrada.
Rádio América. Uma canção nova em sua vida. Estamos apresentando Mais Saúde. O programa Mais Saúde hoje está assim muito, muito interessante. Nós estamos recebendo a doutora Elizabeth, que está nos contando como que foi a criação do Meu Prato Saudável, que foi feito lá no INCOR, né? Com a parceria, temos a parceria do INCOR. Do INCOR, e agora com o Instituto da Criança também teve o Meu Pratinho Saudável. Em breve teremos o nosso prato saudável funcional, mas isso é uma surpresa para mais tarde. Agora, a Beth estava me contando aqui a doutora Elizabeth estava me contando aqui nos bastidores que existe uma carreta que sai por esse Brasil afora. Conta pra gente. É muito bacana. É uma carreta de 22 metros de comprimento e quando abre as laterais, ela tem as mesas e em volta das mesas as poltronas. Sim. No centro da carreta tem duas cozinhas, uma para um prato quente, a outra para sucos. E nessa carreta, então, a gente faz atividades, né, de orientação do Meu Prato Saudável. Cabem 100 crianças sentadas ou 72 adultos. Gente, que máximo. Então, olha, para isso, vocês saem a partir do momento que vocês têm alguém que patrocina e você leva isso. Pode ser uma prefeitura, um governo de estado. Uma empresa. Então, né? gente... Ok, nós estamos falando para o Brasil todo, né? Então, se de repente no seu estado ou você tem o conhecimento de alguém que poderia se interessar por esse projeto, falar. E aí entra em contato como, Beth? Pode entrar em contato no nosso e-mail, contato@meupratosaudável.com.br. Meupratosaudável.com.br. Gente, o Brasil inteiro, essa carreta pode sair por esse Brasil afora, né? Pode, nós já fizemos eventos no Rio, no Morro do Alemão e na comunidade Cidade de Deus. Fizemos na cidade de Itapetininga, aqui no interior de São Paulo, nós atendemos 5.000 crianças em Itapetininga. Cada ação, cada atividade leva 45 minutos. Que bárbaro! Sabe? E antes da atividade em cima da carreta, lá embaixo a gente tem os monitores que medem, né, pesam, medem a cintura abdominal e fazem um pequeno questionário de hábitos saudáveis, de hábitos da pessoa, né? E aí depois a pessoa sobe, faz a atividade na carreta e recebe também a cartilha do Meu Prato ou do Meu Pratinho Saudável. Beth, esse questionário de hábitos saudáveis, você lembra algumas questões para a gente fazer aqui para os nossos ouvintes, ver se eles estão tendo hábitos saudáveis? Eu sei que eu te peguei de calça curta agora, mas tem algumas perguntas, quais são? Quantas vezes, né, por semana você come uma verdura? Tem essa... que mais? Tem de hábitos mesmo. Se come, quantas vezes come fruta, né, na semana? Quantas vezes se come doce e quantas vezes come um doce industrializado mesmo na semana? Se toma refrigerante, certo? Sabe? Esse tipo de questionário. Não, mas gente, olha, achei isso maravilhoso. Então fica aqui a dica do programa Mais Saúde. Então, entrando em contato@meupratosaudável.com.br, você pode estar solicitando a doutora Elizabeth que essa carreta vá para a sua cidade, para o seu estado, e aí depois com as informações vocês vão arredondando e formatando, que eu achei muito bacana. Na orientação da carreta, cada mesa tem um prato.
E aí tem as figuras dos alimentos em formato de pedaços de pizza. Aham. E aí as nutricionistas, elas dão um verdadeiro show, porque elas vão, né, interagindo com as pessoas que estão na carreta para ensinar a montar o prato do café da manhã e o prato de uma refeição principal. Exato. Que é uma coisa também que está acontecendo hoje muito, é que eu reclamo demais também, é que hoje a pessoa não está mais jantando, está tomando lanche, né? Então substituiu-se a antiga refeição que todo mundo na nossa época fazia, que era comida de verdade, por um lanche teoricamente, né, saudável, natural, que de natural não tem nada, a gente sabe o tanto de tranqueira que tem naquele peito de peru industrializado. Agora, eu estava conversando aqui com a doutora Elizabeth, que na nossa época as coisas eram diferentes, não eram? Exatamente. Nós recebemos muitas perguntas, dúvidas mesmo de mães, né? Que os filhos comem muito mal, que os filhos não querem comer os alimentos saudáveis. E eu faço também muitas reuniões, ou que eu dou palestra, ou é um bate-papo com as mães. E o que eu sinto é que hoje em dia a educação que os pais dão para os seus filhos está muito ilimitada, está sem parâmetros, está sem limites, né? E isso é muito importante, impor limites para as crianças, né? Para criar a disciplina. Até, né? para a vida toda. Para a vida, para mais tarde na vida, né? E vai ter problema no trabalho, vai ter problema no grupo, não é? Na sociedade em que vive, sabe? Então, até eu acho que essa orientação do meu prato saudável e do meu pratinho saudável ajuda também nisso. Olha, você vai montar o seu prato. Se for uma criança, melhor ainda, que acostume a criança com o prato de sobremesa. Ótimo. E não o prato do tamanho normal que o adulto come. Por quê? O estômago da criança é pequeno, né? Agora, quanto mais você vai dando comida para a criança, esse estômago ele vai dilatando e ele não volta. Aí depois, mais tarde, o que tem que fazer? Cirurgia bariátrica, né? Porque já ganhou tanto peso. Exato. Então, acostume seu filho a comer no prato de sobremesa. Porque ele não precisa de muita quantidade de comida. Exato. Aliás, ninguém precisa de muita quantidade de comida. Exato. Presta atenção naquelas pessoas com mais de 100 anos, como elas são magras. A gente não vê velhinho ou gordinho. Os velhinhos são todos magrinhos. E cada vez mais, né, Beth, a gente que estuda, assim, os fatores que mais podem estar contribuindo para retardar o envelhecimento, a restrição alimentar é um deles. É uma delas. Mas temos aqui temos participações, a Aninha tá me cutucando aqui. Tom mesmo. Tá, né? Vamos lá. Tem aqui a participação da Lucélia de Carapicuíba. Ela diz assim: boa tarde, meu nome é Lucélia. Desculpe. Moro em Carapicuíba, em São Paulo. Doutora, eu coloquei gergelim no bolo de chocolate e ninguém soube. Comeram tudo, acharam delicioso. Tá vendo? E ela disse: sou apaixonada por esse programa. Amo a doutora Gisela, essa dupla dinâmica. Obrigada, viu, Lucélia? Deus abençoe você. Um super beijo. Tem também aqui participação da Carla, ela que está participando conosco de Fortaleza. Ela diz assim: Aninha, quero montar também um prato saudável. Meus sobrinhos são uma guerra. Fast food, muito difícil aceitar uma fruta e legumes. O que fazer? Pois é, a gente estava comentando isso. Primeiro é a nossa ouvinte de Fortaleza. Carla. Carla, ó, eu sei que você está pegando o bonde andando, isto é, as crianças já estão crescidas, mas o ideal é que desde pequeno a gente, né, vai lá,
come, dê os alimentos não triturados, amassados, que tem todo um processo que dá trabalho também, né? A gente sabe disso, entende? Então não podemos ir por essa linha do comodismo, do mais simples. E cansa educar, né? Porque não é fácil, a gente trabalha o dia inteiro, tem que chegar em casa e dizer não. Pois é. Então, gente, a gente sabe que isso é complicado, mas para o bem das nossas crianças e dessa geração futura, muitas vezes a gente precisa dizer não para justamente criar essa disciplina, porque só dizer sim não leva a nada. Leva à obesidade. Tem que pôr limites. É lógico que não vai proibir de comer um hambúrguer. É lógico. Né? Mas isso não deve ser rotina. Exato. Né? Exato. Porque se a partir do momento que isso é rotina, ele não vai querer comer outra coisa a não ser o hambúrguer. Porque de fato o hambúrguer, com todos aqueles conteúdos lá que eles colocam para aquela gordura saturada, ela dá o sabor. Pois é, e é a tal história, é viciante. A gente sabe que tem aquela coisa do vício do alimento. Então, aí você come um alimento muito mais gostoso, porque tem um monte de outras coisas, aditivos alimentares que ficam exacerbando o sabor. Daí você vai comer uma frutinha, não tem graça, né? Isso é super clássico. Doutora, tem aqui a participação da Marina, aqui de São Paulo. Ela diz assim: minhas 2 filhas têm colesterol em torno de 200. Isso foi constatado que é de origem familiar. Já tentei tudo, mas não conseguimos reduzir esses valores. O médico disse que elas estão fadadas a tomar remédio o resto da vida. Estão em tratamento, mas eu não aceito essa sentença sobre as minhas filhas. Já ouvi falar que a maior parte do nosso colesterol nós que produzimos. Será que essa taxa de colesterol apresenta risco cardiovascular ou pode se considerar uma característica delas, da qual não é prejudicial, afinal, elas têm hábitos alimentares saudáveis e fazem atividade física? É a participação da Marina, aqui de São Paulo, através do WhatsApp. Um abraço para você, viu, Marina? Obrigado por sua participação. O que a gente tem visto, Marina, e tá aqui a doutora Elizabeth para também estar complementando, é que só 30% do colesterol via alimentação que você consegue modificar num resultado de parâmetro bioquímico. Então, o que acontece? Precisa ver qual é a faixa de normalidade, que agora eu não estou me recordando, e você tem sim 30% que você pode mudar. Os outros não tem jeito. Aí tem que tomar medicação. Uma medicação que tem um lado positivo, que tem um lado negativo, tudo bem, mas remédio existe, graças a Deus, e está na Bíblia. O homem prudente não despreza o medicamento. Agora, por exemplo, estava comentando sobre ter uma microbiota, boas bactérias intestinais saudáveis, porque elas ajudam a diminuir a produção do colesterol do fígado. Então seria ver o seguinte: o que é essa alimentação saudável das suas filhas? Porque, por exemplo, a gente sabe hoje que o glúten é uma encrenca no organismo, sabe? Tá assim, não é moda, é ciência. Então, se você vai com uma proteína não digerida para o intestino, ela é alimento das más bactérias intestinais. Então, varia muito. Ah, não, mas eu só como pão integral. Só que o pão integral tem mais glúten na fabricação do que um pão convencional. Porque como a farinha integral é pesada, então precisa pôr aquele melhorador de farinha, que é o tal do glúten. Então a gente precisa ver direitinho. Será que ela come realmente, ou come muito carboidrato, toma muito suco, porque a gente acha que suco de fruta é saudável, e tem um monte de açúcar embutido. Porque esse açúcar também vai modificar não só a microbiota intestinal, como também vai ser matéria-prima para formar ainda mais colesterol e tudo mais, que a gente sabe que depois tudo isso vira uma coisa só e é uma encrenca. Então, minha querida, a gente tem que dar uma olhada. Tem a doutora Tânia Martinez. Você conheceu a Tânia? Conheço, minha amiga. A Tânia é uma querida. A Tânia já esteve aqui. Ela tem um programa sobre hipercolesterolemia. Porque eu acho que é o caso dessas meninas. Exato. Né? E você que é daqui de São Paulo, Aninha, onde é que a
é Marina, né? Isso. Onde é que a Marina ela pode estar acessando o site? Porque, inclusive, é um atendimento gratuito lá do INCOR, se eu não me engano, Isso. né? No programa que a doutora Tânia Martinez fez conosco, tem o site, tudo direitinho. Então, olha, Marina, você vai dar uma procurada no YouTube, no nosso canal. Então, Programa Mais Saúde, doutora Tânia Martinez. Se eu não me engano, o nome o tema discutido nesse dia foi a hipercolesterolemia. Então você vai procurar exatamente assim, Programa Mais Saúde, doutora Tânia Martinez, e aí você vai visualizar aí os vídeos, porque ela participou no Programa Mais Saúde da doutora Gisela durante a semana, mas também participou no programa do Dr. Roque no sábado. Então você aproveita, ouve os 2 programas, acessa o link lá e os telefones, os contatos que ela passa e ela deixa no vídeo para que você possa aí ajudar e acompanhar mais e melhor as suas filhas, tá certo? Lembrando que também teve o Mais Saúde da TV. Isso. Porque como nós achamos esse tema importantíssimo, nós levamos a doutora Tânia também para a televisão. Então, é só colocar o programa Mais Saúde, doutora Tânia Martinez, coloca meu nome junto, você vai ver todo o material disponível pela internet e vale muito a pena. Nós temos mais participação aqui. Tem a Viviane de Boston, ela que está participando conosco através do WhatsApp. Ela diz assim: eu tenho um filho de 9 anos diagnosticado com Alzheimer. Não, autismo. É autismo, desculpa. Muito seletivo. Para comer, não gosta de carne e coisas coloridas. Ele gosta de arroz e feijão. Mas o feijão tem que ser batido. Daí coloco um ovo cozido dentro, sem que ele perceba. E bato tudo junto. Às vezes cozinho cenoura e coloco também. Será que ajuda na alimentação dele? Aqui é muito difícil, pois na escola ele come pizza, hot dog e etc. Gente, eu não me conformo nos Estados Unidos. A Michelle Obama, ela até tentou fazer um programa. Mas, My Plate. Mas ainda tem escolas que oferecem esse tipo de que não é alimento isso. Aqui mas, também, né? Mas a gente tá melhorando, né? Aos pouquinhos. Programas como os nossos, o seu, o Prato Saudável, a gente vai indo. Agora, claro, tudo faz a diferença. Eu digo assim, onde você puder pôr saúde, uma folhinha, uma coisinha, já vai fazer a diferença. Sempre. Um pouco é melhor do que nada, na verdade. Exatamente. Agora, a gente sabe que o autista, a criança autista, ela é seletiva, e aquele negócio de dizer assim, não quer, não come, e depois uma hora vai comer, eles não comem. Eles são, assim, complicados nesse sentido. Quem trata muito disso é a doutora Denise Carreiro. Né? Ela trabalha bastante com esse público e ela trouxe essa informação para nós. Agora, Beth, vamos falar mais um pouquinho do prato saudável? Então, nós temos um prato que tem que ser dividido no meio. Na metade de cima, folhas, legumes e verduras, né? Na parte de baixo, a outra metade divide no meio. Uma parte completa com carboidrato, que seria um arroz preferencialmente integral, uma quinoa, enfim, coisas do gênero. E na outra metade, se divide ainda na metade. Então, uma parte é para proteína de origem animal e a outra de origem vegetal. Lembrando que a proteína de origem vegetal é da família dos feijões, né? Tudo aquilo que dá em favas. Feijão, lentilha, grão de bico, ervilha. Então, esse é o nosso prato. E o pratinho é a miniatura do pratão. Miniatura do pratão, de preferência em prato de sobremesa. Gente, eu acho que a grande dica é essa. Nós temos participação aqui na fanpage, doutora. Tem aqui a Lucy Lima. Ela diz assim: boa tarde, posso dar suco de couve para o meu filho de 1 ano e 8 meses? Eu já dei um pouco, ele ama. E ela mesma fez uma outra perguntinha do filho maior, né? Ela diz que tem um filho de 14 anos e ele não come nada saudável. O que faço para ajudar?
14 anos de idade e um de 1 ano e 8 meses. Ainda bem que esse de 1 ano e 8 meses ela já deu um pouquinho de suco de couve, ele já gostou, né? Graças Põe a biomassa de banana verde, então, que fica perfeito. Exato. Fica perfeito. Não dê muito, não precisa muito. Eu no consultório, eu tenho uma centrífuga, eu faço suco pro meu paciente. E quando você manda um menino, um homem, como tomar suco de folha de couve crua, eles acham aquilo medonho. No fim, ficam sem graça de dizer que não, né? Acabam tomando e adorando. Então, para criança, eu tenho aquele copinho pequenininho, que parece um copinho miniatura. Fica lindo, não precisa ser muito, né? Que é bem colorido, né? Tem aquele verde forte. E o que mas a gente eu acho faz? que para criança de 1 ano, aí ela... Ela pode começar um trabalho diferente do que talvez tenha acontecido com o de 14. Tem alguma sugestão para esse de 14? Esse de 14 já está bem mal acostumado. Uma idade difícil, né? Pois é. Mas eu acho, assim, tem vários filmes no YouTube que mostram para a criança o que acontece com ela se ela come. Por exemplo, como é o caso aí, né, que falou que come bastante o quê? Hot dog e pizza. O que vai acontecer com ela durante o tempo. E assim, tem esses vídeos no YouTube. E aí eu acho que isso vai dar um impacto, né? Ele já tem 14 anos, ele vai entender e vai se impactar. Nós fazemos uma ação do Meu Pratinho Saudável nas escolas, em que a gente mostra, uma das atividades, a gente leva na escola todos os ingredientes, por exemplo, de um refrigerante, de um hambúrguer, de um salgadinho de pacote, e aí as crianças mesmo, por exemplo, uma lata de refrigerante, o quanto tem de açúcar, né? Ela vai colocar num copo transparente. Depois, se toma um refrigerante por dia, na semana quanto vai ser, no mês quanto vai ser. Isso é muito bacana. Sabe? Isso dá um impacto que ele falou que eu estou comendo quase um saco de açúcar. Meu Deus. Né, durante Exato. o mês. Então, talvez essa seja uma... E uma outra dica também, já acabando o programa, mas uma outra dica também seria ver se ele começa a praticar esporte, porque a vida esportiva te leva a querer melhorar o desempenho e, consequentemente, também eleva a disciplina. Beth, acabou o programa, olha. Ai, que pena. Tava Pois muito bom. Não é gostoso? Aqui é uma sala de visitas, dentro da sala de visitas de todos vocês que estão nos ouvindo. Quero mandar um abraço pro pessoal participando com a gente, a Carla de Fortaleza, mandando aqui no WhatsApp pra gente, frutinha, melancia, maçã, isso mesmo, viu, Carla? Um abraço pra você, obrigado pela sua participação, um abraço também pra Lucélia de Carapicuíba, a Viviane de Boston, também a Juliana de Ubá, Minas Gerais, participando com a gente, a Mariana de Teresina e também a Kelly do Jardim Adalgisa participando conosco. Um abraço também para a Jusilene, obrigado pela sua participação. Exato. Também o pessoal que participou com a gente através da fanpage, que curtiu, compartilhou lá a nossa fotinho, a nossa postagem de hoje, como montar o meu prato saudável. Deus abençoe. E lembrando que vocês podem entrar em contato com a doutora Elizabeth para chamar essa carreta espetacular e fazer uma ação que inclusive ela disse que já foi feita no pátio lá do Santuário de Aparecida, e entrando em contato@meupratossaudável.com.br. Beth, muito obrigada. Eu é que agradeço. E esperamos você com novidades aí desse prato funcional, tá bom? Pode deixar, vamos lançar aqui. Ótimo. E, gente, lembrando, agora tá ligando lá na Canção Nova, que tá acabando uma pregação, e em seguida vai entrar a reprise do programa Mais Saúde, que a gente faz
Às segundas-feiras, às 9h15, o programa inédito e a reprise nas sextas-feiras, às 13 horas, tá bom? Então, gente, um beijo grande, fiquem com Deus e amanhã tem mais saúde com o Dr. Roque Savioli, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo programa. Acabamos de apresentar Mais Saúde. A Boa do Dia. Um bate-papo descontraído com o Padre Léo. Todos nós sabemos, toda doença dói. Toda dor, quando exposta, dói mais ainda. Nós temos uma tendência natural de não deixar ninguém chegar perto de nós quando a gente está com dor. Não é natural isso? É natural. É natural que a gente... Um cachorrinho, você vai curar a ferida